Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença. Então, bom dia! Ai, se eu não comecei a minha semana logo tapada Então? por um carro. Como assim? Então, cheguei ao carro e tinha uma carrinha a tapar o meu carro. Opa! Especificamente o Sim. meu. E eu penso, tapem outra pessoa que acorde mais tarde. Mas não, e lá tive que me pendurar na campainha do supermercado. Peraí, falta aqui uma coisa. Oh, que então, há mas muito que não ouvíamos. A Peraí. culpa não é minha. O que é que foi hoje, Inês? O que é que foi agora, O que é que Inês? foi agora? É para dizer já? Podes dizer já. Agora sim. Acho injusto. Sim, A culpa diga. não foi minha, não foi incúria pessoal. Então, embaixo da minha casa há um supermercado. E volta e meia há alguém que chega, um fornecedor desse supermercado, que decide estacionar mesmo à frente do meu carro. Claro que eu reparo mais nos dias em que é à frente do meu carro. Se calhar noutros dias é à frente do carro de outra pessoa e eu não reparo. Pois, se calhar é outra pessoa. Porém, é um galo que ele estaciona... É um galo? É um Que está à galo, mas frente- é uma expressão. Ah, é uma expressão. É um grande galo. Só que àquela hora, não são 20 para as 7 da manhã, não vais pendurar-te na buzina, não é? Pois, É claro. pouco, não é muito agradável para quem ainda está a dormir. Então lá vou eu, penduro-me na campainha do supermercado, na esperança que seja de facto alguém lá dentro. E hoje ainda ouvi assim: ai, o que é? Tanta pressa? Oh, pois claro, tenho pressa, tenho que ir trabalhar. Ai, minha Nossa Mas já Senhora. cá estou, pronto, Já cá tudo está, bem. é verdade, com um bocadinho de stress. E então, e o senhor apareceu? Era um senhor? Mas com uma tranquilidade que nem lhe digo nem lhe conto. Mas pronto, as pessoas não sabem da nossa urgência, não é? Devagarinho. A mim aconteceu-me hoje, estacionei num sítio que não é habitual. Não havia no lugar de sempre. E até que a ficha caísse, onde é que está o meu carro? Ah, pois. Não é? Outro grande Onde clássico é que eu das pus o carro? segundas-feiras Já também. não vou chegar, mas cá estou. Cá estamos as duas! Viva, boa semana! Os Muse na Renascença com Starlight. Nós somos as miúdas aqui do... desculpem. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, impressionante. Rebitar, vá, arriba! Às 3 da manhã. Das 7 às 10. Na Renascença. Nunca ninguém Sim, vai conseguir tirar-me da ideia de que o vocalista desta banda, os Muse, o Matt Bellamy, é não gêmeo separado à nascença do Helder Postiga. é muito parecido, é sim, Muito senhora. parecido. Estes são os Muse. Olha, há uma coisa muito boa em Setúbal, que é o Musicatel. Opa, oh, Tu disseste também há pouco que éramos musas. Pois quer é dizer, verdade, é verdade. São 7h16. Musicatel. Posso dar-lhe uma palavrinha? A nossa palavrinha de hoje é quejando, que apesar de parecer... Se não é alguém a perguntar o que é que vai comer à noite. Não está, não. Janto. Quejando. Ia dizer eu também que não está minimamente relacionado com queijo. Quejando, não tem. Ah. Quejando é um adjetivo que se usa quando queremos dizer que alguma coisa é da mesma natureza de outra, ou que é Ok. semelhante a outra. Já agora vem do latim, aprendi eu, quid gênito, que significa do mesmo género. Por exemplo, se eu disser assim, este fim de semana só comi hambúrgueres, batatas fritas e quejandos, ficas logo a perceber Ok, que é mais itens. que a pessoa só... Exatamente, mas daquele género, ou seja, que passei o fim de semana a comer muita fast food. É um etc, na verdade. É um etc, mais exatamente. Mas mais específico, que Exatamente. especifica- Por exemplo, significa que eu preciso de fazer agachamentos, uns saltos e quejandos E também. quejandos. Muito exercício que é para bater isso. O que mais é preciso fazer é quejandos. É quejandos. Posso dar-lhe uma palavrinha? E já a seguir, aqui nesta rádio, a Inês conta coisas. Conto mais do que contar. Vamos passear um bocadinho. Oh, que Vamos até o outro lado do Atlântico. Vamos até Nova Iorque, pode ser? Opa! Apetece-vos? Pois sim. Então vamos. Então vá. Entretanto, temos aqui uma cantora que adoro. Ela chama-se Katie Tunstall. É assim, olha, é uma miúda cheia de garra. Assim pequenita, toca muito bem guitarra. Cá está ela na Renascença. Cheia de genica. É sim, senhora. É raçuda. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia! Às 3 da manhã. Das 7 às 10. Na Renascença. Hoje temos uma coisa para anunciar aqui espetacular. É uma coisa que vai acontecer com este programa de rádio. Confirmo. E que vai ser grande. É verdade. Que tem um objetivo solidário. E vamos explicar tudo aqui nesta manhã em primeira mão. E olha, vou-lhe dizer uma coisa: é uma coisa que é algo que mexe muito connosco. Mexe connosco Sim. e temos muita vontade de fazer, e até estou aqui com um certo friozinho na barriga e contente por finalmente podermos dizer isto. Sim. Ai, elas a fazerem. Está a Ai, ouvir. a caixinha. 3 da manhã. A fazer caixinha. Sim. Vou levar-vos até Staten Island, que Ok. é uma ilha muito perto de Nova Iorque, coladinha mesmo a Nova Iorque, onde se chega normalmente de ferry boat. É de resto uma viagem que muita gente faz, esse ferry. Para quê? Para ter uma das melhores vistas
que existem para a Estátua da Liberdade, que está numa outra ilha. Mas agora eu trago aqui uma outra razão para apanharem esse mesmo ferry até Staten Island. É um restaurante, chama-se Enoteca Maria. E porquê é que quero aqui falar deste restaurante? Porque este restaurante tem as chefes mais adoráveis do mundo e muito possivelmente as que fazem também os pratos mais deliciosos do mundo também. Porquê? Porque são todas avós. Não. E toda a gente sabe, claro, que a comida feita pela avó É melhor. é verdade. É claro, é sempre a melhor que já se comeu na vida. Então, isto é uma iniciativa chamada Nonas of the World, avós do mundo, que é a palavra italiana para avó é nona. E lá vão elas cozinhar as suas especialidades neste restaurante, que é aquela comidinha de conforto típica das avós. Isto tudo começou por quê? Porque o dono deste restaurante cresceu com a sua avó, a mãe estava a trabalhar, então ele ficava com a avó, tomava conta dele. A avó essa que era siciliana, era da Sicília, e portanto ele tem ótimas memórias da comida da avó. E explica assim esta iniciativa. É de certa maneira apresentar as pessoas a culturas diferentes e ajuda a levantar aquele véu de ignorância. Quando te sentas a comer a comida de uma mulher cuja cultura desconheces por completo e depois conheces essa pessoa, isso leva-te a passar a fronteira sem sequer te aperceberes. Acho que a música faz isso, a arte consegue fazer isso e a comida também. Ora bem, primeiro, isto começou por ser apenas de comida italiana e depois, em 2015, chegaram os primeiros pratos vindos de outros lugares do mundo, porque chegaram também avós vindas de outros lados. Então, a primeira de todas foi uma avó paquistanesa a cozinhar lá e depois a partir daí, olha, Sibéria, Sri Lanka, Coreia do Sul, Síria ou então da Grécia, que é de onde vem esta senhora que vos apresento agora, esta avó, que se chama Plumitsa Zimnis. I am from Greece. I came here. Sou da Grécia. Vim para aqui porque o meu marido veio para cá. 2016, I lost my husband. Em 2016 perdi o meu marido. Chorava e não saía de casa. E um dia a minha filha Maria disse-me: Mamã, vem comigo ao restaurante que eu vim em Staten Island. Eles têm muitas senhoras a cozinhar lá. Vens comigo? E eu disse: Ok. And have all ladies cook over there. You come with me? I said to her, okay. Time to start. Quando comecei neste restaurante ninguém me conhecia. Agora, todos me adoram. Tenho muita gente, são 200 pessoas. E mais o Facebook, o Instagram. Estou muito feliz e fico muito orgulhosa da minha ilha. Sou grega. Adoro toda a gente. I'm proud for my island. I'm Greek. I love everybody. I love everybody. Coisa mais amorosa. Pois é. A única regra para cozinhar aqui, boas notícias, Ana, é ter mais de 50 anos. Que bom, só que tu então não és, posso ir para só que tu não és Staten avó. Island. Eu acho que serias uma impostora ali, E não nem dava. sei cozinhar. Eu não sei qual é que era a pior. Não é, Claro, é a maior ias fazer mentira. a tua bela tortilha. E também há um avô, um único, que é italiano e que faz toda a pasta do restaurante. Portanto, se da próxima vez forem a Nova Iorque ou se tiverem uma viagem planeada, chama-se Enoteca Maria, se quiserem anotar e dar lá uma visitinha. Achei adorável. Enoteca. Olha, espetacular, maravilhoso. A nossa música. Hi, I'm Chris. I'm Johnny. And I'm Guy. And we're from Coldplay. Hi, this is Adele. Renascença. Música para sentir. Sabes que estas notícias que tu trazes às vezes, ou que nós trazemos que são de longe, não conseguimos aproveitar, não é? Porque é Staten Island, Pois é é. difícil, a não ser que tenhamos ouvintes. Quem sabe a ouvir. alguém, exato. É mais a ideia de se poder replicar. Estas coisas são boas, restaurantes com avós, eu acho que é sucesso garantido. Achas que está aqui uma ideia? Vamos abrir um restaurante. Eu não digo nós. Ai, tu queres ver? Mas E agora pessoal começava que aqui nos um está a negócio ouvir, de sucesso. é sucesso garantido. Um sítio onde há avós a cozinhar, quem é que Claro. não quer? Às 3 da manhã, Vai trabalhar vagabunda. das 7 às 10, na Renascença. E esta semana temos Quanto? 30 mil euros, 30 mil euros dentro da mala. Inscreva-se para o 761 10 10 10 para não fazer como os senhores da semana passada, que ninguém atendeu o Como? telefone. Onde é que isto Como é que já é se possível? viu? Como é possível? Bom dia, 3 da manhã. Às 3 da manhã,
De segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Ora bem, então já a seguir temos Jogos Sem Fronteiras. Antes disso, vamos falar de um conhecidíssimo ator francês. É verdade, Sim. um senhor que toda a gente conhece, acho eu, é Gérard Depardieu. Sim. Tem o seu nome envolvido num escândalo sexual e hoje arranca o seu julgamento em Paris. E já antes por causa de impostos e tal. Sim, mudanças de país por causa de. Enfim. É já a seguir. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia! Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Temos uma coisa que lhe queremos contar. É uma iniciativa que criámos, estamos muito empolgadas, acreditamos que vai ser importante, vai implicar bastante com a nossa vida, das três. Sim, e sim. também e talvez de uma forma decisiva. Mas o que eu Depois espero é que disso implique, nada ficará igual. que implica a vida de muitas pessoas também. Muitas pessoas, sim. Então já contamos tudo, agora Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras. Mi chiamo Oliviero Bonamici Com Olivier Bonamici. e sono un giornalista franco-italiano in Portogallo. E hoje, bom dia, Olá, Olivier. bom dia. Bom dia. Para Bom falar dia. sobre Bom dia. George Foreman, morreu este fim de semana, um grande nome do pugilismo. Que idade tinha? 74. É jovem. Pronto, ainda era relativamente. Sim, novo. e ele fez um dos maiores regressos da história do desporto, porque George Foreman acabou a sua carreira em 1977 para ser pastor da igreja. Ele sempre ficou, até o final da sua vida, pastor da igreja protestante. Só que em 1994, portanto, ele volta ao boxe e com 45 anos de idade tornou-se novamente campeão do mundo. E também era homem de negócios multimilionário por causa de um objeto, o grelhador elétrico. Como assim? Sim, ele vendeu. Toda a gente nos Estados Unidos conhece, é uma loucura. O George, olha, o Rigor falamos isto, é o técnico da Renascença, que é o George Foreman's Grill. Que é um objeto, é um grelhador elétrico com o nome dele. ok. Mas porquê? Uma Porque loucura. porque sim? Porque alguém. Patrocinou. Ok. Não. Patrocinou. É tipo Uma loucura. ok. Como o shampoo do Ronaldo. Sim, o Zero Exatamente, Jordan, bom. por exemplo. Exato. Sim. Ok. Mas o que o tornou famoso não foi o grelhador elétrico, foi o combate do século 1974 em Kinshasa, ex-Zaire. Mete na pele agora das pessoas que têm na casa dos 60, 70 anos, que nos ouvem, porque de facto eles conseguiram ver este combate, que eu vi, que nós podemos ver na internet hoje em dia. George Foreman era campeão do mundo, favorito, ok. Só que aos olhos dos zairenses ele era o americano, era negro, pronto, Foreman, mas era antes de tudo para eles o americano. Versus quem? Versus Mohamed Ali, que antes de tudo para os zairenses ele era americano, mas antes de tudo era negro, defensor da causa dos negros. Eles faziam essa distinção, não é? Exatamente, sim. E faziam, era todos para Mohamed Ali. E aí eles entram às 4 da manhã. 4 da manhã. 4 da manhã? Kinshasa, Zaire, sim, porque é horário nobre dos Claro, Estados Unidos. claro. E lá vai acontecer que Foreman domina os primeiros rounds e Mohamed Ali fica encostado às cordas do ringue. E depois o público, todos os gritos dizem: mexe, Mohamed, dança. Bailarino, onde é que tu estás? Onde é que está o bailarino Mohamed Ali? E afinal, percebem-se que é uma estratégia. Mohamed Ali, o objetivo dele era Estava-se a fazer guardar. cansar George Foreman. E ao oitavo no round, bam, contra-ataque e KO de George Foreman, combate extraordinário. Ou seja, ganha o Mohamed Ali. Ganhou Mohamed Ali, exatamente. sim. Sim, Ganhou Ali, exatamente. ganhou Ali. E combate extraordinário, num contexto incrível, porque antes do combate, toda a chamada Black Power estava reunida, todos os artistas, por um lado, negros, africanos e negros americanos, com vários convidados de luxo, por exemplo, James Brown, e vão ouvir. Foi antes do combate. A apresentação incrível que é feita de James Brown. Podem subir ligeiramente o som do rádio porque é mesmo inacreditável. This man will make your bladder splatter. This man will freeze your knees. If you will, let's all welcome the world's godfather of soul, soul brother number one, James Brown! Woo! James Brown! James Brown! Adoro, isto é ótimo. É sim. para ti, George Foreman. Obrigado por tudo o que deixou o desporto em 74, este combate do século. Isso é incrível. Olha, Olivia, Extraordinário, beijinhos. obrigada. Até quarta-feira. Obrigado, eu. Ai, que bom. Segundas e acabas quartas. aqui, né? Agora. Segundas e quartas, Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras. Com Olivier Bonamici. Trrlim.
Comece o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, é impressionante. Arrebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. 6 para as 8, bom dia! Então temos extremamente desagradável às 8h15 e temos um convidado novo, é o quê? É novo, mas é também um regresso. É Rui Sinel de Cordes, humorista, já passou por cá algumas vezes e desta vez traz um livro, ele fez a sua própria biografia. Não, então, mas nós vamos ler. Como é que isto... É autobiografia. É ele que escreve. É a autobiografia. Ai, que lindo! É extremamente desagradável, tem o apoio de Magno, nada é tão crocante como Magno. Tenho pena que não vejo o risinho, não é? Este sorriso assim do lado da Joana. Isso quer dizer que promete sempre. É 8h15 para ver em direto no Facebook da Renascença. Às 3 da manhã, Vai trabalhar, vagabunda. das 7 às 10, na Renascença. 3 minutos para as 8. Eis que temos uma coisa incrível para anunciar aqui. Vamos lá. Conta coisas. Então, nem sei por onde começar, mas vou então começar pelo princípio. Do que é que se trata? Trata-se do 3 por Todos. É uma iniciativa que já fizemos aqui noutros anos, mas desta vez é especial. É o 3 por Todos 2025, em que nos juntamos à APAV e vamos falar de um tema muitíssimo urgente, que é a violência doméstica. É verdade, e vamos fazê-lo de que maneira? Dias 4, 5 e 6 de junho, ponham já na agenda, vocês também, sobretudo, Sim. não é? Que têm que estar disponíveis. Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves, somos nós. Vamos assegurar uma emissão especial das 7 da manhã às 8 da noite, seguidas durante 3 dias por esta causa. Sim, são 3 dias, 30 desafios, 300 convidados e o nosso desafio é meter 300 pessoas a falar sobre esta causa. SIC Mulher é a parceira oficial e temos o alto patrocínio da Presidência. Da Presidência da República, sim, convém é uma coisa explicar. como deve ser. Não é a Presidente. Presidência do Salão de Jogos ali de Mem Martins. É Sim. do Senhor Presidente da República. Sim. E porquê que queremos fazer tudo isto? Ora, é porque, importantíssimo. obviamente, e o problema da violência doméstica acho que não é mistério para ninguém, que é um problema de facto que temos em Portugal. Basta olhar para os números do ano passado. Em 2024 morreram 22 pessoas, 19 mulheres e 3 homens. Horrível. E, enfim, no primeiro mês deste ano de 2025 já temos 1/5 do total de mortes ocorridas em todo o ano de 2024. Portanto, São acho que ninguém números duvida da assustadores, importância do tema. Então, vamos falar muito sobre isto até o mês de junho. Vamos precisar muito da sua ajuda também, mas temos tempo para isso, para falar. Às 3 da manhã, Assim me gusta, já tu sabes. É isso que ela diz, eu precisava sempre gatuça. Que achei que era tipo uma gata grande. Assim me gusta, gatuça. É a dentuça de uma gata. É Foi gatuça. preciso estes anos todos para finalmente perceber, mas eu vou continuar a cantar assim, já habituei. Gatuça. Assim me gusta, gatuça. às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Então, vamos abrir uma porta agora aqui no Extremamente Desagradável, Uma Joana Marques. porta? Sim. Ou uma capa de livro, neste caso, não é? Sim, vamos abrir um livro. Sim. E vai ser é uma espécie de um podcast dentro de outro podcast. Ah, é? Sim, é como Uou. se fôssemos criar aqui um novo podcast hoje dentro do Extremamente Desagradável. Ok. E que vai durar ainda uns tempos. Ok. Portanto, não perca, não é? Sim. Faça parte deste clube Sim, de sim, leitura. para não perder depois o fio à meada, É já exatamente. assim. Vamos a isso? Vamos. Com o apoio de Magnum. 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 Ninguém diz Magnum como tu. E hoje temos um regresso, não sei se muito aguardado, mas um regresso. Opa! Rui Sinel de Cordes, que lançou a sua autobiografia. Não posso. E adivinha, nós vamos analisá-la aqui. Mas lançou em audiobook. Não, mas nós tomámos a liberdade de fazer o audiobook. É verdade, com voz de Filipe Vargas e sonoplastia de Diogo Casinha, apresentamos hoje o primeiro volume desta saga. Antes disso, a boa notícia é que a Magnum ainda está Pois connosco. Ainda não trocou o Extremamente Desagradável por aquele podcast que ouvimos aqui no último dia, sabem? Sim, sim. Mas deve ser sol de pouca dura. Pois é, até porque o amigo da. Agora ia dizer da Helena Isabel, não. Não, da Helena Coelho. Isso. É bem capaz de tatuar o prazo de validade do Magnum no braço e aí pronto, não temos hipótese, não é? Portanto, é isso. Vamos aproveitar o tempo que nos resta e lembrar que não existe nenhum outro gelado tão multifacetado como este. Magnum em versão pinta? Pint? Acho que é pint. É pint. É perfeito. copo, não É um pint, É como a isso. cerveja, não é? isso. Um pint. É perfeito para quem quer ficar à noite em casa a ver uma série. Então é o Magnum em versão pauzinho, não é? E é ideal para quem, como eu, nunca quer estar quieto e prefere ir comendo em andamento. E Magnum Bombom, já sabem, é o meu ponto fraco. Não sei se já dissemos aqui, mas nada é tão crocante como Magnum. Vamos então a isto. É tipo um podcast dentro de outro podcast. Estou muito entusiasmada com esta estreia nos próximos dias. Isto não é só extremamente desagradável, isto é sobretudo o Sinel dos Anéis. O Sinel dos Anéis. A escolaridade do rei.
O livro chama-se Monstro. Uma coisa a sério. É. O livro chama-se Monstro, que parece o título da biografia de um assassino em série, e esperemos que não venha a sê-lo depois destes episódios. Em série não, porque só quero matar uma, que és tu. Rui Sinel de Cortes. Já estás a spoiler. Desculpa. Não sei, vocês se calhar também vão a hate, não estejas já a excluir-te. Rui Sinel de Cortes não nos fala apenas da sua carreira enquanto humorista, fala-nos da primeira infância, dos tempos de escola e de como já era um campeão nessa época. Ele não conta, talvez por modéstia, mas tenho a certeza que quando nasceu ele nem sequer chorou. Disse logo, chegou o campeão. A escola sempre foi demasiado fácil para mim, o que fez com que nunca me interessasse. Nunca chumbei, embora tivesse repetido a 4ª classe e passado um ano com 5 negativas quando o limite eram 2. Sim, desde cedo percebi que comigo não havia impossíveis. A escola era tão fácil, mas tão fácil para ele, que teve 5 negativas. É o que eu digo também sempre sobre o corta-mato, por exemplo. Era tão fácil para mim que eu ficava sempre em último nas provas, porque nem sequer me esforçava, percebem? Claro. Aquilo não puxava por mim. Bem, estamos aqui a brincar, mas atenção que a escola foi um período especialmente difícil para o Rui. Ele passou por muito. Ai, que horror, a sério, mas maus tratos, bullying, fome? Não, pior, ele passou por transportes públicos e dias de chuva, um sofrimento inominável. A escola sempre foi um infortúnio, um pesar, um desprazer. Todo o processo era penoso para mim. Nunca soube o que era ser levado à escola de carro pelos pais e entrar diretamente num pátio sem apanhar chuva. Ir à escola, para mim, era um processo demorado, lento, desinteressante. Foi o primeiro contacto com a inevitabilidade do contratempo. Acordar com um despertador de madrugada, vestir uma roupa que não era a que eu queria, apanhar 3 transportes públicos, passar 5 ou 6 horas a ouvir matérias apresentadas de forma desinteressante e ainda fazer trabalhos de casa. Isto é de fazer chorar as pedras da calçada. A parte dos trabalhos de casa, então, matou-me, foi a estocada final. Depois daqueles horrores todos a que era sujeito, ainda vinha a crueldade do TPC. É que não há limites. Há limites, sim, para o mal que se pode fazer a uma criança, Ana. Para vocês, a escola também foi o primeiro contacto com a inevitabilidade do contratempo? Sim. Pois. Fui expulso do Colégio João de Deus em idade pré-escolar. Digamos que não esperei a chegada ao humor para mostrar a minha rebeldia. Eu já nasci assim. Tal característica não era bem vista num colégio de betos no eixo lar do Rato Estrela. A escolha deste colégio terá sido influenciada pelo lado Sinel de Cortes da família, já que os meus avós paternos viviam um pouco abaixo. A minha avó Bia sempre comentou que, quando me ia espreitar ao recreio, eu era o único aluno que usava o boné ao contrário. Talvez essa tenha sido a primeira manifestação de uma criança inconformada com o pré-estabelecido. Era Bonnie and Clyde. Era como uma parceira. Era como o Nelito. Relembro que estamos a ouvir a biografia de Rui Sinel de Cortes. Ele ainda andava a descer o escorrega, já era um inconformado com o pré-estabelecido. Aliás, eu disse descer o escorrega, que estupidez. É óbvio que o pequeno Rui era daqueles que sobem o escorrega ao contrário. E se isso não é um sinal de inconformismo, não sei o que será. Enquanto... Vais ter que te segurar um bocadinho. Vai. Enquanto os outros espanhonhas estavam para ali, com os seus bonezinhos para a frente, surgia, erguendo-se no meio da multidão, o pequeno Sinel de pala para trás, indicando o caminho, neste caso, o caminho da saída. Calculo que se todas as educadoras de infância tivessem de lidar com crianças como eu, a profissão estaria agora extinta. Eu juntava a esperteza, a lata e temperava com uma noção demasiado correta para a idade do que devia dizer ou fazer para provocar irritação ou desconforto. Questionava a razão de ser de tudo. Porquê é que tenho de comer sopa de massas se isto sabe a água suja? Gelado de baunilha? Eu quero vianeta. Até aqui tudo bem, diz o leitor. Talvez seja o melhor momento para vos dizer que, para além disto tudo, também paguei 20 escudos a uma menina de 2 classes acima para mostrar a Oh, não! Bem, a vianeta tecnicamente também é um gelado de baunilha, mas talvez... Escalou muito depressa. Passamos de sopa Fomos da vianeta para o carrossel assim, olha. A vianeta tecnicamente também é um gelado de baunilha, mas talvez não seja o que importa mais aqui analisar agora, não é? Bem, ele avisou que em criança já era um combinado raro de esperteza, lata e uma noção demasiado correta para a idade do que devia fazer. Era um gênio, portanto. À distância, calculo que eu tenha achado que, com 5 anos, era mais do que tempo de ver a minha primeira Como convenci uma criança de 7 anos do sexo oposto a mostrar-me por 20 escudos, foi matéria do espetáculo Je suis Cordes, onde conto a história. Que pena ter perdido esse. Bom, mas vamos a mais episódios do percurso escolar de Rui, daqueles que qualquer um faria questão de ter na sua biografia, sabem? Aqueles momentos que importa eternizar. Na primeira aula de Química, vim para a rua por estar deitado para trás com os pés em cima da mesa. A professora disse que ia marcar falta a vermelho. Eu respondi enquanto saía da sala, marque 2 que eu pago depois. Ganda rei. Ganda patrão. Bom, mais tarde acabou por concluir o ensino obrigatório, provavelmente porque os professores já estavam fartos de o aturar e o passaram, e chegou à altura de se candidatar à faculdade. Isto, claro, se Rui Sinel de Cortes fosse um mono, como todos os outros finalistas. Mas acho que já deu para perceber que ele é especial. Especial até no sentido de dever ter tido algum acompanhamento especial
para lhe explicarem como funcionava o acesso ao ensino superior, porque hoje em dia dá-me ideia que ainda não percebeu. Não queria sujeitar-me às regras do sistema de ensino porque me pareciam descabidas. Era suposto os alunos preencherem um papel com as opções de acesso à faculdade. Nesse papel, no lugar do curso pretendido, havia 3 opções. Em primeiro, o curso desejado e em seguida os outros 2. Se não tivesses média para entrar no primeiro, seguias para o segundo e assim sucessivamente. Na primeira vez em que vi o impresso à frente, eu nem queria acreditar. Então fazemos os testes para saber a vocação, mas depois, por causa de uma 10ª, se não der para médico, vou para advogado. Isto parecia de loucos. Não me queria sujeitar a esta insanidade. Isso seria de facto uma insanidade, Loucura. Rui, mas não era assim que funcionava, nem é assim que funciona, não é? Para já podes candidatar-te ao mesmo curso várias vezes em diferentes universidades, não é? E depois, em princípio, medicina e direito não dá, não é? Porque nem sequer têm os mesmos exames. Mas é incrível ele manter este nível de revolta ao fim destes anos todos, quando não chegou a perceber propriamente o que é que estava em causa, não é? Não leu bem o formulário. Vai daí, acabou na Universidade Autónoma, tudo por causa do mal-entendido. Ou de más notas, se calhar foi isso. Com o meu primeiro ordenado, paguei a inscrição na Universidade Autónoma de Lisboa no curso de Ciências da Comunicação. Com o segundo, comprei 3 blusões de capital de cores diferentes, preto, óbvio, bege, não é por ser verão que eu me vou vestir que nem um gaiato. E agora, atentem nisto, terceira cor, Bordeaux. Sim, uma cor para quando queria parecer extra perigoso. Os dados estavam lançados. Aproximava-se setembro de 1998 e eu estava pronto. Primeira aula, pés na porta, impacto imediato. Aqui estou, o futuro é meu. Vocês também se lembram dos blusões que compraram para estrear na faculdade? Não faço ideia. Nem sequer de um blusão Bordeaux extra piroso. Quer dizer, extra perigoso. No primeiro jantar de turma apanhei um coma. Não um puto, anda coma, mas mesmo um coma alcoólico com ambulância, hospital e a minha mãe a chorar. Tive de faltar uma semana às aulas. Quando voltei fui recebido como um herói. A verdade é que cresci em plena cultura de álcool lusitana que coloca Portugal, há muitos anos, em posições de liderança no consumo de espíritos líquidos. É verdade, Rui Sinal de Cordes não tem culpa, quer dizer, uma pessoa nasce neste país à beira-mar plantado, campeão do consumo de espíritos líquidos, é natural que venha a desenvolver o chamado alcoolismo, não é? Por mais que não queira. É uma questão nacional, sim, não é? É a tradição, claro, até claro. fica mal. Sim. Gosto também do facto de ele dizer que apanhou um coma, como quem apanha uma gripe, não é? Pegaram-lhe o coma, ele ia a passar, espirraram-lhe safari e cola. É isso, espirraram-lhe safari e cola para cima, ele ficou knockout. No terceiro ano, deparei-me com a caixa de Pandora chamada Escrita Criativa. As aulas eram dadas por um professor sensível, admirador de Flor Bela Espanca, e eu garanto-vos que lhe dei tareias literárias pontuadas a palavrões e lugares pouco comuns. Os exercícios eram livres e eu ainda mais. Fendia-me dos olhares e das críticas com um gigantesco escudo chamado Miguel Esteves Cardoso. Palavrões não é literatura? Como se sai desta, professor? O amor era mas eu era mais. Pumba. Se o Miguel Esteves Cardoso sonhasse que ia servir este fim, aposto que tinha ido para marceneiro ou assim. Mas atenção que, entretanto, houve aqui um volte-face. Eu já não queria ser jornalista. Ideia ridícula. Não nasci para dar as notícias, eu estou destinado a aparecer nelas. De certa maneira é verdade, um bocadinho com Manuel Palito, não é? Que também não nasceu para dar as notícias. Fui fazendo as minhas primeiras atuações de stand-up comedy. Aquela que considero a primeira vez a sério foi no Bastidores, onde o Hermanos José estava a organizar um concurso de stand-up. É engraçado que hoje não considero isto nada a sério. Stand-up é a beleza das palavras canalizadas pela expressão artística. Não deve entrar em concursos. Sobretudo em concursos que eu não ganho. Acho que a continuação da frase era esta. Então, mas espera, o Rui Sinal de Cordes, que é autor deste livro, não ganhou? Não ganhou esse concurso e ainda bem, porque de outra forma poderia depois comparar-se a Andy Warhol, Beatles, Einstein ou Van Gogh. Warhol foi rejeitado em museus, os Beatles não eram bons o suficiente para a Decca Records e até Einstein foi expulso da escola por ser lento. Vincent Van Gogh só vendeu um quadro em vida, mas ele é o Vincent Van Gogh. Há uma comparação. Conclusão, há várias. Conclusão, até foi bom não ganhar, porque os grandes génios nunca ganham, não é? Ele é que na altura ainda não sabia disso, então saiu de casa decidido a vencer. Nessa noite estava tenso. Compus-me no meu quarto e arranquei da casa da minha mãe para mais um momento de ambição. Ouvi Eminem no carro até ao Bastidores e cantava repetidamente aos berros que só tínhamos um shot. Não podia perder a hipótese de rebentar. E por falar em ter só um shot, ou 9 ou 10... Em 2005, tomei a decisão de ser humorista a tempo inteiro. Desisti do meu emprego de designer e mantive-me como bartender em Cascais. Nessa última sexta-feira de trabalho, inicia-se a minha nova vida, mas também mais uma noite no bar da Marina de Cascais. A noite tornou-se longa, os festejos bem regados. Num regresso a casa, embrulhado na loucura de 4 amigos num carro que eu conduzia ébrio, ao som de Tony Carreira aos berros, stop, disse a polícia.
loucura! Não sei o que é pior, se seres apanhado com álcool, se seres apanhado a ouvir Tony Carreira. Aos berros? Quer dizer, sei o que é pior, mas ao menos esse não dá prisão. Já os 1.5 que Sinel de Cordes acusou davam direito a 2 anos sem carta, mas como é óbvio, ele, a mesma pessoa que passou de ano com 5 negativas, também ia conseguir passar pelo Tribunal de Cascais, incólume. Via apresentar-me a julgamento na segunda-feira seguinte no Tribunal de Cascais, exatamente à mesma hora que a minha mãe me tinha pedido para acompanhar a uma consulta decisiva relativamente ao seu cancro. Não sei o que me custou mais, ter de ir pela primeira vez a tribunal enfrentar uma pena dura e desconhecida ou deixar a minha mãe sozinha na consulta e na sua incompreensão. Em tribunal mostrei-me arrependido e desolado. A pièce de résistance, o momento em que me perguntam se era verdade que precisava do carro para trabalhar, I got this. Não só é verdade, como perco também a maneira de sustentar a minha mãe, que é doente oncológica. Tiro certeiro. Namush. Bingo. Se falhasse a carreira de humor, outra como ator dramático estava garantida. 0 dias sem carta. Como Cirela aprecia termos em francês, depois de Je suis corde e da pièce de résistance, eu digo-lhe que também é um Tiago Grila, avant la lettre, uma vez que também vem para a praça pública gabar-se das suas ilegalidades. Olhem para mim, que menti em tribunal, inventando que sustentava a minha mãe com doença oncológica. Eu estou pronto para uma carreira de ator dramático, que espero que ainda venha a concretizar-se, na verdade. Imaginem Sinel como vilão da novela da noite e eles, calma, não é preciso seres assim tão mau, isso nem sequer é verosímil. E ele, não consigo, é mais forte do que eu sou mesmo Bera, perguntem à setora de química. Quando decidi fazer o Black Label, poucos humoristas em Portugal se tinham apresentado com um solo de 1 hora e nenhum da minha geração. Têm um caderno. Eu tenho folhas. Comecem, por favor, a tomar nota dos recordes, que são muitos, vêm muitos. Fez um solo de 1 hora, foi o primeiro, quer dizer, o primeiro com menos de 30 anos e o primeiro com um blusão Bordeaux. Memento Mori. O espetáculo era sobre a morte e eu sentia-me falecido por dentro. E nem o facto de ter sido a primeira sold out tour me animou. Pela primeira vez, nem uma cadeira nas 25 datas ficou livre. Penso que foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal. Não se percebe se foi a primeira vez que um espetáculo esgotou em Portugal ou se foi a primeira vez que um espetáculo protagonizado por uma pessoa falecida por dentro esgotou em Portugal. A já anunciada dupla tour O Início é o Fim, uma ideia megalómana de fazer 2 espetáculos interligados no espaço de 10 meses. Era a ambição levada ao extremo. Algo assim nunca tinha sido feito em Portugal. Bem, os recordes começam a ficar cada vez mais específicos. Agora são 2 espetáculos interligados no espaço de 10 meses. Também foi a primeira vez em Portugal. As salas para 2 espetáculos foram esgotadas meses antes de estes acontecerem. Muitas 1 ano antes. Não sei se alguém em Portugal já esgotou espetáculos com 1 ano de antecedência, mas fica aqui escrito por ser verdade e porque nunca o irão ler em mais lado nenhum. Claro que não, porquê? Porque as pessoas não querem que se saiba. Isto faz tudo parte de um plano maquiavélico da nova ordem mundial para que ninguém se aperceba do sucesso de Rui Sinel de Cordes. O quê? Ao longo de 20 anos, fui o único humorista na história de Portugal a ser-lhe retirado o direito de transmitir um programa, a ser multado pela ERC e a ser-lhe instaurado um processo-crime por uma piada escrita no Facebook. E mais, ele não está a querer falar disso porque é modesto, mas também foi o primeiro a lançar um boneco. Que boneco? O Sinelinho. Opa, estás a inventar. Não estou. Nesta tour aconteceu outro pormenor importante. Lancei o meu boneco, o Sinelinho, que funcionava como pen para os meus espetáculos anteriores. É a verdade. primeira edição numerada desapareceu toda. Mas é Era uma pena. Donaldinho. Sim, Mas há sim. pessoas que têm. Sim, pelos vistos sim, desapareceu tudo. Eu só espero que o Sinelinho seja um boneco com um bonezinho para trás em homenagem aos tempos em que ele era o mais rebelde do recreio da João de Deus. Foi um primeiro teste para aquilo em que já pensava na altura, o lançamento de uma plataforma paga onde iria produzir os meus conteúdos. Hoje chama-se Cordsflix e é um sucesso há já 4 anos. Sempre tive o cuidado de gravar os espetáculos, mesmo quando ninguém fazia isso em Portugal. Eu ainda não sabia na altura que o sistema de Star System em Portugal iria transformar-se na gigantesca rede de interesses, agendas e jogadas de bastidores que temos hoje, mas a merda que existia na época já cheirava suficientemente mal para o meu nariz apurado. Mais uma das muitas qualidades de Rui Sinel de Cordes, o faro apurado. Cheirou-lhe logo que isto do Star System português ia dar porcaria e começou a guardar os seus trabalhos todos, primeiro numa pen, o Sinelinho, depois no Cordsflix. Como aquelas pessoas que começam a guardar dinheiro debaixo do colchão porque já não confiam nos bancos, sabes? Por acaso, como sabemos, com as coisas que sabemos dele, não é? Até agora sempre pensei que a criar uma plataforma de streaming fosse a HBO macho. Já tinha 12 especiais de stand-up. Um dia destes, brincava com o Tochas sobre quem tinha mais em Portugal, se eu ou ele. Ligou-me a dizer que era eu, mais 1 ou 2. Quantidade não significa qualidade, mas ter a criatividade para apresentar um solo todos os anos, isso não é para qualquer um em nenhuma parte do mundo.
Rui Sinal de Cordes não só é o mais jovem a fazer uma hora de espetáculo, que vende mais bilhetes e com mais antecedência em Portugal, é também dos mais prolíficos humoristas do mundo. Já tem lugar reservado no livro do Guinness. Mas desengane-se quem pensa que o caminho foi fácil. Na véspera do seu primeiro espetáculo de todos, não tinha vendido bilhetes nenhuns. A FNAC do Colombo era o único local onde se vendiam os bilhetes. Pode dizer-me quantos bilhetes estão vendidos para o Black Label? Perguntei a uma menina rechonchuda. 2 bilhetes vendidos. Arrastei os pés para o parque, entrei no carro e chorei. Tinha sido tudo em vão. Tinha conseguido a completude, mas não havia ninguém para ver. E vocês, quando atingiram a completude, estava lá alguém para ver? Ainda não atingimos. Também não. Às vezes é um bocado embaraçoso também Pois estás a atingir a completude com pessoas a assistir, não é? Pois. Bom, deixem lá. Também não me sinto completa, sinto-me só completamente inútil, sobretudo quando me comparo com alguém que já conseguiu tanto. Quando recebi a notícia de que podia fazer o Gente da Minha Terra Europa, chorei. Estava em casa, numa tarde como outra, já à espera de respostas. Tocou o telemóvel. Era o Boucherie. Vai ao mail. Desliguei, abri o mail e lá estava a confirmação. O programa tinha sido aprovado. Eu já podia começar a gravar, mas apenas comecei a chorar. Este homem não faz mais nada que não chorar. Más notícias, ele chora. Boas notícias, chora também. SIC Notícias. Ele era tão duro no colégio e agora é esta flor. Aprovam-lhe um programa na SIC Radical e ele rebenta num pranto que é feito do durão que outrora exigia Vianeta. Não percam o próximo episódio. Que é Vai quando? ser de fazer chorar. Que é quando? É amanhã, vai ser de fazer chorar pelo menos o protagonista, Ele que esse devia chora lançar- sempre. Não devia lançar só um sinelinho, devia também lançar umas pantufas que eram uns sinelos de quarto. Ela tinha Perceberam? estruturada É desde assim, o princípio. ela não era? segurou-se bem o episódio todo. É verdade, isso temos que Muito conhecer. bem, muito bem. Então eu livro quase que a semana toda, não é? Vamos aí. Toda, não digo, mas que é bom. um livro Isto extenso. Isto é uma série. Que é bom. ficção. Tá dentro bem. da. É um audiobook dentro do Isso. Extremamente, É um audiobook, sim. com o apoio de Magnum. Nada é tão crocante como um Magnum. 1, 2, 3, 4. Às 3 da manhã. Pam, pam, pam. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Bravo! Estou encantada com Gyökeres. Lá está, não é o jogador do Sporting. É este. É um pombo. Há um pombo chamado Gyökeres. Há um pombo chamado Gyökeres. E tu suspiras por um pombo. Oh, minha amiga, não é um pombo qualquer. É o melhor pombo do mundo. Claro. O Com esse melhor. Então, Para fazer sopa? Gyökeres. Opá! Ai, desculpa. Eu disse isto saiu em Não, voz mas alta. nem sequer Desculpa, apetece. eu nem me tinha percebido que tinha falado. Então, o Gyökeres é o pombo que ganhou o título de campeão do mundo de columbofilia. Portugal! mas é português, não é sueco? Não, É não. português, mas deram-lhe Pois um não nome- expliquei, é verdade. Faz parte de uma equipa portuguesa chamada Paulo César e Moraes. São os donos de Gyökeres. E ele ganhou isto graças às suas provas de velocidade. Agora vamos deixar o pombo para sempre. Não é a primeira vez que este bichano ganha medalhas sem parar. Em Portugal, por exemplo... Chama-se bichano, um Pá, pombo. sim, não Sim, é um chama, bicho. não chama. Chama. Mas porque não se pode Acho que- chamar? Isso é um bicho. É um gato. Bichano é mais um gato. Ah pá, isso podemos debater depois. Mas não é a primeira vez em Portugal, nos distritais, por exemplo, está farto de ganhar provas. E ganha provas assim, por exemplo, a voar 600 km. Tipo, vai e vem. 600 km é uma brutalidade a ir a Madrid. É muito, eu fico fascinada com isto. Já agora, para que fiquem a saber, há várias provas nestes campeonatos de velocidade, que é mínimo 100 km, meio fundo, onde voam mais de 300 km, e fundo, onde voam sempre mais de 500 km. Eu acho isto incrível. O pombo a voar, sem parar. Eles vão já casar. A Joana não está estupefacta com Ela isto. está muito séria, está. Pois é. Olha, Mas pergunto, sim. eles vão com que objetivo? Portanto, é pombo correio? Levam pombo coisas nas correio. patinhas? Não levam coisas, mas têm um sítio para chegar e fazem, ou seja, fazem distâncias muito, muito longas, como estava aqui a dizer, mínima 100, depois vai para os 300, depois para os muito 500. fascinada. E é inacreditável. Já agora, os pombos desta equipa da qual vos falava, Paulo César e Moraes, muitos parabéns, que arrecadaram o prémio de melhor pombo do mundo, que é nosso, neste concurso de columbofilia. Os pombos desta equipa têm todos nomes de pessoas conhecidas, não é só Gyökeres. O que há mais? Então. Tem Sara Sampaio, Margarida Corceiro. É só jeitosa. é só lindas. E Júlia Palha. É só lindas. E só um homem no meio disso? Sim, é só há o um Gyökeres Gyökeres. e essas... Estamos a falar das campeãs. Agora, o Pois que é que há era outros, bom? não é? Sim. Era que esse pombo, imaginem o pombo, as Sim. suas asas, voasse assim com as asas à frente. Pois era, Com a fazer aquela a máscara. máscara. como o Gyökeres. Que barbice. Olha, eu adorava ser, já vi que não é? Pela mostra. Queres Mas amadrinhar um pombo? Eu adorava ter o nome de terem a pomba Ana Galvão.
Mas depois não ganhava nada. Que estúpida! Dados curiosos. Em Portugal, a columbofilia é o desporto mais praticado a seguir ao futebol. Diz-nos sério? a Federação, é verdade. o De quê? número de praticantes. Sim, somos fortíssimos. Estou muito impressionada. Mas Somos praticantes são as pessoas ou os fortíssimos. Não, já... são as... Minha amiga, eu já sei Diz, perfeitamente. quê? Eu, com todo o respeito pela colombofilia, o que eles querem dizer é que a seguir ao futebol as pessoas vão muito ao Colombo. E Não, por isso é que- então parva. É Já agora, colombofilia. os atletas, ou seja, os pombos registados, são cerca de 4 milhões e meio. Temos 4 milhões e meio de pombos registados a praticarem isto. É um dado rápido, já agora, quando há pombos correio que se perdem, há um serviço de perdidos e achados. Juro, na Federação de Pombos Colombofilia extraviados. é perdidos e achados. Vais lá, fica arrumado uma estante e vais lá buscar. Juro-vos que há. Acho tudo Passem fascinante. pela Federação. Só para terminar, estes pombos vencedores têm cheerleaders que usam pombos. Claro. Começa o dia com a Parabéns ao Guióqueres. Ao Parabéns. pombo, ao nosso pombo. de energia impressionante. Vitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. 10 para as 9. Então em junho vamos estar envolvidas numa grande ação. Numa loucura, numa coisa que nos diz muito e queremos partilhar tudo consigo. É já a seguir que lhe contamos. Entretanto, é isso. Ontem, amigas, não já não casamos, como é que é? casamos hoje. Nem morremos amanhã. Sim. Ontem saiu mais um episódio do Não Mandas em Mim e esta semana é com Ricardo Araújo Pereira. Olha, realmente são grandes convidados nesse podcast. Não Na é? semana passada fui eu. Claro. Agora o Ricardo. Sim, senhora. E que tal? É um grande rebelde. Olha, Está a descer até. Quanto a rebeldia, acho que ficarias surpreendida, porque ele até nem é assim muito de transgredir. Já que a amiga Joana consta que anda a agredir colegas lá no programa da SIC. O quê? Eu não me lembro nada disso. Então, se calhar, tens que ir ouvir o episódio para refrescar a memória, que o Ricardo não mente. O Não Mandas em Mim já está no YouTube, Spotify e Apple Podcast, sempre com o apoio da Dácia. Ai, que linda. Por acaso ontem à noite, porque sai assim à tardinha à noite, não é? É assim à tarde. Tive a ouvir um bocadinho. Devo gostaste? dizer que gostei. Eu também, mas quando cheguei a essa parte parei. 10 para as Calúnias. 9. Teve vergonha. Bom dia. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Ai, que excitação. Das 7 às 10, na Renascença. Já agora, nós hoje vamos ao programa da Júlia, para quem quiser um intercâmbio. Ver. É. Depois vamos Erasmus lá e depois ela vem cá. Às 3 da manhã, Com a Joana e a Ana e a Inês. das 7 às 10, na Renascença. Dias 4, 5 e 6 de junho, Ai, a Ana acontece? Galvão, a Joana Marques e eu, Inês Lopes Gonçalves, vamos fechar-nos numa casa durante 3 dias e receber 300 convidados. Como é que isto se Loucura. chama? Loucura. Peraí, que isto tem 300 convidados em 3 dias, é 100 convidados por dia. Sim. Sim. Que é o a não ser que num assim, dia queiras fazer logo 190. Que é assim um desafio de 100 convidados por dia. Eu É acho que a incrível. causa justifica. Estamos a falar do 3 por Todos, que está de regresso este ano, então nos dias 4, 5 e 6 de junho. E o que é que nós vamos fazer, Ana Galvão, e porquê? Então, 3 por Todos para já é sempre uma ação solidária que as 3 da manhã fazem, com alguns desafios. Já ficámos sem dormir, já percorremos o país, desta vez é ficarmos fechadas numa casa e estamos a fazê-lo por uma causa que nos diz muito e da qual falamos bastante. Não só nós, acredito que o país esteja bastante preocupado com os números inacreditáveis de violência doméstica. Então nós pensamos que queríamos fazer alguma coisa para chamar a atenção. E por acaso tínhamos este plano há muito tempo. Há muito não é? tempo, sim. Andávamos há muito tempo a lutar por este projeto. E a ideia de nos fecharmos numa casa é precisamente porque representa um bocadinho aqui a ideia do lar, não é? Que devia ser um sítio de conforto e um porto seguro, mas que, ironicamente, é sempre onde se registram a maior parte das situações de violência doméstica. E estamos a falar de números horríveis. Em 2024, no ano passado, morreram 22 pessoas. São 19 mulheres e 3 homens. Também é importante fazer esta distinção. E é um problema gravíssimo que temos em Portugal, sobretudo sobre mulheres. E isso são números do ano passado. Sim. Este ano, em janeiro deste ano, só em 2025, já temos 1/5 do total dessas mortes que aconteceram em 2024. São números muito impressionantes. Nós resolvemos tentar fazer qualquer coisa. Acho que toda a gente pode fazer a diferença. Vamos precisar muito da ajuda também dos nossos ouvintes para se juntarem a nós. 4, 5 e 6 de junho vão ser 3 dias, 30 desafios, 300 convidados. O 3 por Todos tem o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e tem a SIC Mulher como parceiro oficial desta exatamente. emissão. E nós não estamos sozinhos, estamos com a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e estamos a dizer isto tudo e se calhar não estamos a explicar de como é que concretamente o facto de nós estarmos fechados numa casa Pode ajudar. Pode ajudar. Sim. Vai haver um número certo. Para já vamos ter um número, queremos angariar dinheiro, na verdade, Para a para APAV. ajudar para a APAV, que por sua vez tem mini associações, ou seja, está em vários sítios nesta luta contra a violência. Depois não só isso, é um problema que tem de ser falado.
Tem de ser falado. Obviamente. Temos que lembrar constantemente estes números. E tratado com a urgência que tratado com merece. urgência. Porque não pode morrer mais ninguém. Sim. Infelizmente, vai acontecer. Vai, mas não devia. Agora, estamos juntas? Estamos. Então, E nessa altura vamos estar mais juntas do que nunca. Sim. Ai, que medo! 4, 5, 6, com muita coisa, com concertos, com tudo a acontecer. Não sei se já fizeram as contas, mas vão ser em 3 dias 39 horas de emissão, as 3 juntas. Minha Nossa Senhora. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Wake up. Na Renascença. 9 e 11, já lhe tinha dito a hora, eu sei, mas é para que vocês cheguem. Ai, a Inês é tão incrível. Há pessoas que dão espirros contínuos, não dão um. É como aquelas pessoas que partem a mensagem em muitas. As mensagens de telemóvel. Eu espirro sempre muitas vezes. Também eu vou explicar, é aqui uma questão de cuidado, porque assim, se eu espirrasse um só, ia ser aqui um estrondo de um espirro desagradável, não é? Então estava a espirrar assim pouquinho. Às prestações. Será a primavera já aqui a. O espirro diz muito sobre uma pessoa. Já a seguir temos as descobertas da Analógica. Trago-vos um programa bombástico que foi uma lufada de ar fresco, com água, com rodas. Já vos Água, explico. rodas? A apresentadora, quando se estreou, Sim. foi incrível, ficou famosíssima, tinha 16 anos. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença. Atenção a uma certa mala. Exato. Atenção. Uma certa e particular, específica mala, que é a nossa grandioso jogo da mala, que esta semana tem 30 mil euros em jogo. Para se habilitar a ganhar 30 mil euros, é ligar o 761 10 10 10. 761 10 10 10. O custo da chamada é de 1 euro mais IVA. Estás a bufar? Mas eu não respirei assim fundo. Está cansada de te ouvir, Não, sabes? não. Mas eu vou Tu continuar. com os teus IVAs. É meu dever informar que pode então inscrever-se e ganhar na quarta-feira, na próxima quarta-feira, já depois de amanhã, 30 mil euros em cartão. Se não era aqui uma bela maneira de arrancar a primavera. Eu acho que sim. Ai, era um cartão tão bom. Acorde com a Ana, Joana e Inês. 3 da manhã. Umas tias abaixo da média. Gosto muito. Elas são as 3 da manhã e estou consigo das 7 às 10 na Renascença. As descobertas da Analógica. E que se descobre esta semana nas cassetes VHS. Um programa de 1992 que estreou em 1992 e que foi uma loucura. O programa, aliás, neste programa usavam-se imenso palavras como garra, radical, campeão, já adrenalina. É Portugal Radical. Portugal Radical. Bem, o primeiro programa onde se destacavam os desportos radicais não havia na televisão. Era aos sábados de manhã. E com quem? Para Rita começar? Seguro e Raquel Prates. Exatamente. A Rita estreou-se em 92 com 16 anos. Não Jovem. tinha ideias. Jovem. Cá está ela. Hoje o PR volta com mais 2 modalidades, neste caso o skate e o bodyboard. Em relação ao primeiro, Este vamos é a ouvir Raquel algumas Prates. opiniões Não, que a Rita Raquel Seguro. escolheu e saberes como o skate se integra nas escolas. Quanto ao segundo tema, a ideia é saber qual o panorama de competição mais importante no bodyboard nacional. Fiquem para ver. Aliás, eu descrevo Rita Seguro sentada no chão, encostada a uma parede, super radical, assim com roupa Tipo, eu larga. não me sento em cadeiras, eu sou Espetacular. radical. Mas também a apresentar tínhamos Maria Borges, Rita Mendes também fez parte. É verdade. E lá está Raquel Prates, esta sim a Raquel. As músicas sempre. Uou! As viagens de norte a sul do país feitas pelo Radical Skate Club para promover as modalidades de skate, BMX a patins de rodas em linha continuam. As escolas são os principais alvos para incentivar as camadas mais jovens a praticar desportos radicais. Radicais! Vocês lembram-se? Elas despediam sempre assim, até lá, muá. Pois era, Faziam assim pois um era. beijinho. Mas era um sítio onde skaters, surfistas, pessoal da BMX tinham o seu lugar finalmente. Sempre com as apresentadoras, lá está, super descontraídas, não é? Muito giras. Todos a ver, a gravar. Foi mesmo muito marcante. Só um separador.
Diga. Eu tinha uns calções do Portugal Radical que amava de morte. Eu acho que eles se desfizeram Mas de diziam usados. Portugal Radical? Então, eram uns calções cinzentos, justinhos, muito justinhos e muito curtos, e em baixo tinha o símbolo do Portugal Radical. E eu achava aquilo a coisa mais fixe de Mas sempre. onde é que arranjaste? Compraste? Não sei, talvez havia merchandising eventualmente numa loja, não sei, já não me lembro de onde é que vieram, mas eu gostava muito. Olha, eu comecei por dizer que no programa se abusava imenso de uma série de palavras. Eram elas, lá está, radicais. Claro. E só os melhores e mais radicais é que se deram bem com este mar. Adrenalina. Tínhamos também... É preciso ter garra e muita... Garra e muita quê? E muita pedalada. Claro. E o que é que havia lá? Puta do título de campeão. Campeão. Sim, senhora, Sempre. pronto. Sim, senhora. Malta do surf. Rita Seguro, que entretanto hoje largou estas andanças. Tem uma marca de joias, sabiam? Encontrei-a há pouco tempo. Olha. A vender as suas joias, que são bem lindas. É um negócio seguro? Eu acho que sim. Quem largou também. B-side já agora. Por acaso, as joias às vezes são um negócio arriscado, há muitos assaltos. Mas elas não, é ela que faz. A Rita Mendes também já largou o Portugal Radical e agora está em fama e fofoca. Pois é. É um beijinhos para as duas, Ritas e a Raquel e todo o pessoal. Também é radical essa atividade. Sim, e que fizeram história aqui no Portugal Radical. Beijinhos, vamos aos anúncios? Vamos! Desta vez, revista Banquete de 1968. Vamos lá. Prendas para a dona de casa moderna. O marido ou os filhos chegam tarde. As refeições ficam frias. Resolve esse problema com a linha Eco, Hostess e carrinho com tabuleiro elétrico nas boas casas de artigos domésticos. As salsichas que alimentam, mas alimentam mesmo. São feitas com condimentos vindos de Frankfurt, cozidas suavemente e fumadas. São deliciosas. Quando comprar salsichas, prefira aveirense e receba elogios dos seus convidados. Restaurante O Funil. A equipa do Funil sabe prender a clientela porque trabalha com consciência e com cuidado. Vale a pena ir lá almoçar ou jantar para pedir uma boa talhada de tarte de amêndoa para sobremesa. Este restaurante ainda existe. No mesmo sítio. Elias Garcia, exatamente. E ainda tem tarte de amêndoa? É possível, deve ser o ex-libris da casa. Íamos ir lá comer uma talhada. Pessoal do Funil, manda notícias. Não, manda tarte. Manda tarte. Às 3 da manhã. Assim me gusta, já tu sabes. É isso que ela diz, eu precisava sempre gatuça. Que achei que era tipo uma gata grande. Assim me gusta, gatuça. É a dentuça de uma gata. Foi preciso estes anos todos para finalmente perceber, mas eu vou continuar a cantar assim, já habituei. Gatuça. Assim me gusta, gatuça. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Ai, estou louca, porque esta semana volta ao sol e o calor. Pronto. É a primavera, finalmente. Caramba. Esperámos tanto por ela. Pelo menos uma semaninha. E as florinhas, as abelhinhas? Não, as florinhas já estão a abrir, não é? Com o cheirinho. E as abelhinhas, sim. E os 23 passarinhos. para as 10. Parece uma composição. Então, ainda na primavera, porque não chegou o verão, dias 4, 5 e 6 de junho, algo de espetacular, pelo menos para nós, que queríamos muito que acontecesse, vai suceder. É isso mesmo. É o 3 por Todos 2025. Vamos fechar-nos numa casa, simbolicamente, por causa da violência doméstica, para chamar a atenção para este problema e para, obviamente que o objetivo é angariar dinheiro que depois a APAV possa distribuir pelas várias instituições que apoia. É verdade, a Renascença e a APAV unem-se para sensibilizar para este tema e para a urgência de o combater, porque eu acho que às tantas corremos o risco de ficar meio insensibilizados, vemos isto nas notícias todos banalizar, os dias, não é? E para nós já nos parece normal, e é normal por acontecer muito, mas não deixa de ser absolutamente anormal. Vão ser 3 dias, 30 desafios, 300 convidados, é isto que nós nos propomos para poder alertar, para chamar a atenção e para se falar mais, sobretudo, sobre este assunto, ao mesmo tempo que vamos reunindo mais fundos para o combater. É que há aqui um problema que é, só se fala de número de violência doméstica no dia contra a violência doméstica, no dia não sei quê, no dia em que morre mais uma mulher, porque são sobretudo mulheres, falamos de 99,9999. Não pode ser. Não pode ser. Não, é um assunto que tem que vir para cima da mesa, é urgentíssimo, nós estamos a falar. Exato, infelizmente este ano, no início deste ano, falou-se muito sobre isto, porque já são 5, só em janeiro deste ano foram 5 mulheres que morreram e é um absurdo de um número. Então, o 3 por Todos, que é uma iniciativa que costumamos fazer às 3, sempre por uma causa e com um desafio, junta-nos nesta casa. Portanto, nos dias 4, 5, 6 de junho, com 300 convidados. São 100 convidados por dia. 3 dias, 30 desafios, 300 convidados e atenção, alto lá, que é uma iniciativa que tem o alto patrocínio da Sua Excelência, o Presidente da República. Temos também a SIC Mulher como parceira oficial desta emissão e estamos juntos com a APAV, então, para sensibilizar para este tema e para a urgência de combater a violência doméstica.
Acorde com a Ana, Joana e Inês. Viva! Ai, que excitação! Das 7 às 10, na Renascença. E já agora vamos falar disto também esta tarde no programa da Júlia Pinheiro, porque vamos às 3, vamos lá estar e vamos já convidar a Júlia desde logo para estar presente também nessa iniciativa. Nós precisamos de 300 convidados, portanto é a Júlia mais 299. É brutal como é que nós vamos arranjar 300 pessoas para estarem connosco dentro de uma casa. A casa é incrível, já agora, e muita coisa vai acontecer. Contamos ter música, claro que vai acontecer também, e maneira de meter também ouvintes das 3 da manhã. Claro, que também vão contamos ter muito com os ouvintes para nos ajudarem a fazer isto estes 3 dias. E com marcas também, pessoal de dinheiro, está bem? Para meter ali sim. guito. Se há por aí marcas que estão interessadas em associar-se a esta causa, meus amigos, são muito bem-vindos. 1, 2, 3, 4. Às 3 da manhã. Pam, pam, pam. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Bravo! Então não é que descobrimos que o cantor desta música que estamos a ouvir agora é Inês. Então foi assim. Peraí, deixa-me pôr só para as pessoas, se calhar estavam distraídas. É esta que estávamos a ouvir, não é? E estava aqui escrito no computador Joe, D-J-O, Joe. É o nome assim, do cantor, sim. E eu disse, gosto desta canção e disse, quem é este senhor? E fui ver e disse assim, é mesmo igual ao rapaz do Stranger Things, aquela série muito conhecida da Netflix. E depois percebemos que é mesmo ele. Pronto. É o nome artístico que ele assume quando canta. E é uma música que ouve muito na Renascença. 1, 2, 3, 4. Às 3 da manhã. Pam, pam, pam. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Bravo! Espetacular! Ontem domingo saiu já o novo episódio de Não Mandas em Mim, do podcast, e acho que tu, Ana, vais gostar especialmente. Eu, por acaso, que gosto muito das coisas que diz o Ricardo Araújo Pereira, mas porque eu especialmente. Então, toda a gente gosta. Então, sim, mas eu acho que tu vais gostar especialmente na parte em que ele fala sobre fazer humor, e ele diz que se uma pessoa se esforçar o suficiente e com trabalho e paciência, consegue ser um belo humorista. Ai, Inês, não lhe digas isso, que ela assim vai insistir nos trocadilhos. Não, acho que não corremos esse risco porque ele falou em paciência. E a Ana, como sabes, é uma pessoa um pouco impaciente. Não dava, pois. Se estão impacientes para ouvir o episódio, não precisam de esperar porque já está disponível no YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Não Mandas em Mim, sempre com o apoio da DAS. Ai, vou sair daqui e vou ouvir. E de ontem para hoje já 15 mil pessoas viram só aqui no YouTube. Repara nesta não é, Joana, loucura. aqui alertar-me para os números. E gostei muito do teu... Ficou espantada? Diz lá outra vez, 20 mil. Mais 20, não vou dizer que ainda é mentira, mas 15 mil pessoas de ontem para hoje já viram. Sério, doeu. Energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, impressionante. Revitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Então, o que é que sucede a esta hora sempre neste programa? É que temos um resumo daquilo que são estas 3 horas feitas por alguém muito talentoso. Muito competente e que é um rico colega que está de férias. Falamos de Diogo Casinha, o nosso sonoplasta, que abalou. Foi 2 semanas de férias. Agora, isso não nos vai impedir de termos na mesma aqui um resumo. É verdade. Portanto, temos aquela coisa de hoje foi assim, aparecem partes do programa, não temos Diogo Casinha, mas o resumo vai ser feito. É o resumo possível. Então hoje foi como? Então... As saudades que eu já tinha do meu alegre casinha, sonoplasta das manhãs. Elas são as 3 da manhã. Bom, hoje foi um fartote. Tracaram o carro à Inês logo de manhã. Depois ela falou de um restaurante em Nova Iorque que só tem a voz a cozinhar. E depois a Joana falou do Rui Sinel de Cortes, com 4 anos. Já queria comer vianeta à sobremesa na escola. Depois a Ana falou de bicho, bem para variar. E o bicho de hoje foi o Guióqueres, que é o melhor pombo de correio do mundo. Anunciámos o 3 por Todos, o grandioso evento contra a violência doméstica que vai ter lugar nos dias 4, 5 e 6 de junho. A Analógica falou sobre o Portugal Radical, que era um programa em que se dizia "Ué, fixe, baril, campeão", e despediam-se sempre como "Muá!". E depois, às 9h40, tipo do nada, a Inês diz olá, 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 e a Joana olé, 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 e a Ana olô, 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 porque elas são assim, tão bem divertidas. Acorde com a Ana, Joana e Inês, às 3 da manhã, na Renascença. Só damos valor às pessoas quando elas não estão, não é? Sim, tornou-se um programa tão rústico. Olha, um sonoplasta, o que é que faz um sonoplasta? É isto. É isto. Então, é isto que faz. Muito obrigada, Cláudia Almeida, pelo resumo e muito obrigada à Inês no beatboxing. Obrigada. Eu Bravo. sabia que tinhas talento em mim, nunca Sim. ninguém me deu a atenção devida. Vamos embora, já a seguir Zé Coimbra e Teresa Oliveira.
aqui na Renascença. Beijinhos, e amanhã estamos de volta às 7. Beijinhos amanhã também. temos convidados, temos Carolina Deslandes. E hoje não percam, vamos à Júlia Pinheiro à tarde na SIC. Então vá, beijinhos. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.